Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de geometria analítica é o seguinte: os pontos A, coordenada x igual a 1 e y igual a 2, vamos marcar no plano cartesiano, x1, y2, ponto A. O ponto B, coordenada x igual a 4 e y igual a 3, então vamos marcar o ponto B. E o ponto C, coordenada x igual a 3, coordenada y igual a 1. Então vamos marcar o ponto C. O ponto D é desconhecido. São vértices consecutivos de um paralelogramo. O item A pede o seguinte: obtenha a equação da reta AD, ou seja, a reta que passa pelo ponto A e o ponto D. Então, para determinar a equação da reta, primeiramente devemos determinar a coordenada do ponto D, ou seja, o vértice D do paralelogramo. Para determinar a coordenada do ponto D, vamos utilizar a seguinte propriedade do paralelogramo: as diagonais de um paralelogramo se intersectam em seus respectivos pontos médios. Então vamos calcular o ponto médio do vértice A até o vértice C e a partir daí calcular a coordenada do ponto D. Então vamos calcular o ponto médio do segmento AC. Então, o ponto médio do segmento AC é igual a x do ponto A mais x do ponto C dividido por 2, y do ponto A mais y do ponto C dividido por 2. Essa é a fórmula. Então, desenvolvendo, o ponto médio do segmento AC é igual a x do ponto A, vale 1, x do ponto C vale 3. 1 mais 3 dividido por 2. Y do ponto A, 2, y do ponto C, 1. 2 mais 1 dividido por 2. Desenvolvendo, temos o seguinte: 1 mais 3, 4. Então, 4 dividido por 2. E 2 mais 1, 3. 3 dividido por 2. Portanto, o ponto médio do segmento AC é igual a 2 e 3 meios. Coordenada x, 2. Coordenada y, 3 meios. Então, vamos marcar. Agora, vamos calcular a coordenada do ponto B, também utilizando o ponto médio do segmento BD. O ponto médio do segmento BD será igual a x do ponto B mais x do ponto D dividido por 2, y do ponto B mais y do ponto D dividido por 2. Então, fazendo as substituições, o ponto médio do segmento BD será igual ao ponto médio do segmento AC. Então, vamos substituir por 2 e 3 meios. Será igual a x do ponto B, que é 4, mais x do ponto D, que vamos determinar, dividido por 2. Da mesma forma, y do ponto B, 3, mais y do ponto D, vamos determinar, dividido por 2. Agora, vamos igualar as coordenadas x com coordenada x, então vai ficar 4 mais x do ponto D, dividido por 2, é igual a 2. 4 mais x de D é igual a 2 vezes 2. 4 mais x de D é igual a 4. X de D é igual a 4 menos 4. X de D é igual a 0. Então, a coordenada x do ponto D é 0. Agora, a coordenada y do ponto D, 3 mais y de D, dividido por 2, é igual a 3 meios. Observe que temos denominador igual a 2 nas duas frações, podemos simplificar. Vai restar 3 mais y de D é igual a 3, y de D é igual a 3 menos 3, y de D é igual a 0. Então, portanto, a coordenada do ponto D, x0, y0. Então, vamos marcar ponto D e vamos fazer a representação da diagonal BD e também representar o paralelogramo em verde. Agora, vamos determinar a equação da reta AD. Para determinar a equação da reta AD, vamos calcular o determinante dos pontos igualar a 0. Então, vamos utilizar x e y, a seguir a coordenada do ponto A, 1 e 2, e a coordenada do ponto D, 0 e 0. Terceira coluna, tudo igual a 1. Igualamos o determinante a 0. Vamos utilizar a regra de Sarros. Então, vamos copiar a primeira e segunda coluna e agora fazer a multiplicação. Então, x vezes 2 vezes 1 é igual a 2x, mais y vezes 1 vezes 0 é 0, então mais 0, mais 1 vezes 1 vezes 0,
também é 0. Agora, as diagonais negativas, menos vezes 2 vezes 0 é 0. X vezes 1 vezes 0 também é 0. Menos y vezes 1 é menos y, igual a 0. Então, vai restar 2x menos y igual a 0. Temos a equação geral da reta. Vamos colocar a expressão, a equação, conforme a resposta do livro, isolando a variável y. Então, vai ficar menos y igual a menos 2x. Multiplicando toda a equação por menos 1, vamos tornar as variáveis positivas. Então, a resposta y igual a 2x. É a resposta do item A. No item B, calcule a área do paralelogramo. Observe que o paralelogramo é formado por dois triângulos. Podemos formar dois triângulos. O primeiro triângulo é o triângulo ABD, somado com a área do triângulo BCD, vai me dar a área do paralelogramo. Para calcular a área do triângulo, utilizamos a seguinte fórmula. A área do triângulo é igual a meio multiplica módulo do determinante dos três vértices do triângulo. Portanto, a área do triângulo ABD será igual a meio multiplica o determinante dos três pontos. Do ponto A, 1 e 2, ponto B, 4 e 3 e o ponto D, 0 e 0. Terceira coluna, toda igual a 1. Utilizando a regra de Sarros, novamente, fazendo a multiplicação, temos que a área do triângulo ABD será igual a meio, multiplica, abre o módulo, 1 vezes 3 vezes 1 é 3, mais 2 vezes 1 vezes 0 é 0. A seguir, novamente 0, temos uma multiplicação por 0. Agora, os valores negativos. 1 vezes 3 vezes 0, então é menos 0, menos 1 vezes 1 vezes 0, novamente 0. Depois, 2 vezes 4 vezes 1, menos 8. Fecha o módulo. A área do triângulo ABD é igual a meio, multiplica módulo de 3 menos 8. 3 menos 8 é igual a menos 5. Então, a área do triângulo ABD é igual a meio vezes módulo de menos 5. Teremos como resultado meio multiplicado por 5. O resultado final, a área do triângulo ABD é igual a 5 meios. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, mais agora a área do triângulo BCD. Portanto, a área do triângulo BCD, vamos proceder da mesma forma, será meio multiplica o determinante dos pontos. Do ponto B, 4 e 3, o ponto C, 3 e 1, e o ponto D, 0 e 0. Terceira coluna toda igual a 1, utilizando a regra de Sarros novamente. Agora, fazendo a multiplicação, temos meio multiplica módulo de 4 vezes 1 vezes 1, é 4, mais temos uma multiplicação por 0, também será igual a 0, mais outra multiplicação com 0, será 0. Agora, os valores negativos, novamente uma multiplicação por 0, 1 vezes 1 vezes 0 é 0. Outra multiplicação com 0, 4 vezes 1 vezes 0 é 0, menos 3 vezes 3 vezes 1 é 9. Então, menos 9, fecha o módulo. Então, a área do triângulo BCD é igual a meio, multiplica 4 menos 9. O módulo será igual a menos 5. 4 menos 9, menos 5. Então, a área do triângulo BCD é igual a meio, multiplica módulo de menos 5, ou seja, meio multiplica 5. Temos como resultado final 5 meios também. Então, temos a soma de 5 meios mais 5 meios. 5 mais 5, 10. Então, será 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Portanto, a área do paralelogramo será de 5 unidades de área. 5 UA. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.